Oi, pessoal! Continuando a aula sobre o tapete romano, prometi que eu ia trazer uma outra versão e falar sobre a passadeira. E hoje eu vim mostrar para vocês a outra versão que eu fiz. Gente, olha, é o mesmo modelo, os mesmos pontos, só que usando cores diferentes, né, intercalando as cores, ficou um outro tapete. Quer dizer, é outro tapete mesmo, né? Mas parece outro modelo, ficou bem mais bonito. O que eu mudei nele foi, eu usei agulha maior, ele tem 2 carreiras a menos esse tapete. Essa parte aqui, ó, essa parte que eu intercalo as cores, que é aquela parte de bloquinhos, nesse eu fiz só 6 carreiras, né? E aqui na parte comprida também ele ficou menos comprido. Eu fiz menos carreiras nessa parte, para ele ficar um pouquinho mais curto. E aqui eu fiz menos 2 carreiras, né? Que é essa parte que a gente trabalha em volta. Só que eu usei agulha maior, então ele ficou um tamanho bom. Eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz e vou passar a medida para vocês, tá? E já vou explicar como fazer a passadeira e como fazer um tapete quadrado, né? Um tapete maior para a sala. A passadeira, eu vou explicar para vocês a partir de medidas. Hoje eu não vou trabalhar com agulha, hoje eu vou trabalhar com a fita métrica, caderninho e caneta. Então, agora eu vou mostrar para vocês a diferença que ficou do tamanho e a diferença de... o que eu fiz de diferente neles, tá? Então, esse aqui ficou mais divertido, mais moderno, e esse aqui ficou um pouco mais sério, né? Então, assim, ó, o amarelo, usei amarelo bebê e o castanho da Cianorte. 21 carreiras, né? Essa primeira base dele eu fiz com 21 carreiras. Nesse aqui eu fiz com 25, então ele ficou mais comprido. Cor ferrugem. Esse daqui eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinhos. Nesse aqui eu fiz 8. Fiz 8 de bloquinhos, tá? E aí o restante é igual. Aqui eu fiz as 2 carreiras de ponto alto, depois uma carreira de ponto tijolinho e a última de ponto tijolinho com bico picô. A única coisa que eu mudei a cor aqui, né? E usei a agulha número 4 milímetros. Nesse aqui eu fiz a mesma coisa, 2 carreiras do ponto alto, uma carreira de bloquinhos e uma carreira de bloquinhos com ponto picô. A medida deles ficou... o amarelo ficou com 50 centímetros de largura por 66 de comprimento. 66 de comprimento. 370 gramas. Esse que é na cor ferrugem, que eu já tinha falado para vocês, eu gastei 400 gramas certinho. Ele ficou com 53 por 73. Então, ele ficou, proporcionalmente, esse aqui ficou mais comprido. Ficou pouca diferença na largura. Esse aqui ele ficou só 3 centímetros mais largo. Só que o comprimento deu diferença. Esse daqui eu fiz com a agulha 3,5. Esse aqui eu fiz com a agulha 4, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que tem que medir aquela base aqui, ó, essa base, tá? Agora eu vou explicar para vocês como saber quantas carreiras eu tenho que fazer dessa base para fazer uma passadeira do tamanho que vocês quiserem. Porque não basta eu vir aqui e falar para vocês, olha, para você fazer uma passadeira de 1,5 m, você vai começar com tantas carreiras. Porque o seu ponto, a sua agulha, o seu barbante é diferente do meu. Então, às vezes eu falo para você, olha, o meu ficou com tanto, e aí você vai fazer e vai dar diferença. Por isso que eu vou ensinar agora vou te ensinar a fazer o cálculo para você saber quantas carreiras você tem que fazer para fazer a sua passadeira, tá? Então, só salientar aqui, essa conta que eu vou ensinar para vocês, ela é para esse modelo de tapete, tá? Que começa com essa faixa no meio, e depois a gente trabalha em volta. Que é esse tapete romano, tapete harmonia. Não me lembro de outro agora, mas enfim, sempre que o tapete começar com esse retângulo ou com quadrado no meio, e depois a gente trabalha em volta dele,
é essa conta que eu vou ensinar. Então, o ideal é que você faça essa base, uma amostra dessa base. Então, pode ser que mude o tamanho do tapete conforme o seu ponto, a linha que você está usando. Então, é ideal que você faça uma amostra e aí você vai tirar a medida. A aula desse tapete já tá aqui no canal, tá? É o tapete romano. Eu fiz ele na cor ferrugem, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vou deixar no final do vídeo. Também vou deixar o link da passadeira oval, tá? E da aula de como aumentar passadeiras ovais, que a aula é um pouco diferente dessa aqui, tá? Então, vou deixar tudo aqui na descrição e um card no final do vídeo. Mas agora vamos à aula de como aumentar essa passadeira. Então, vamos para as contas. Vou pegar minha base aqui que já tá adiantada. Vou passar a medida para vocês. Ah, Vânia, como que eu vou saber quantas carreiras e quantos centímetros eu tenho que fazer? Aqui no caso, a gente vai fazer um tapete pequeno, né? Então, como eu já sei qual o comprimento que ele vai ficar. Se eu definir a largura que eu quero, eu já vou saber qual o comprimento que ele vai ficar. Você vai fazer a sua base seguindo a aula e você vai medir a largura dela. A minha base deu 20 centímetros, você vai medir a sua. Aí, eu quero um tapete com 50 centímetros de largura. Aí, eu vou pegar esses 50 centímetros, que é a largura que eu pretendo que tenha esse tapete, menos esses 20 centímetros que deu a minha base, a diferença será 30 centímetros. Então, é 15 centímetros para um lado, 15 centímetros para o outro. Eu vou trabalhar em volta da minha peça, certo? Então, à medida que eu tiver aqui e tiver aqui, eu também vou ter aqui. Né? Então, é só fazer as contas. Se eu quero um tapete de 1,5 m, como que eu vou saber quanto que eu tenho que fazer a minha parte central? Então, eu já sei que em volta eu terei 15 centímetros daquela parte que tem o tijolinho. Então, eu tenho 15 de um lado, 15 lá do outro lado. Então, eu quero uma passadeira de 1,5 m. 1,5 m dá 150 centímetros, certo? Vou anotar aqui. Aí, desse 1,5 m, eu vou descontar os 30 centímetros, que é 15 aqui do lado e 15 do outro, porque eu preciso descobrir a parte do meio. Então, 150 centímetros menos 30 centímetros me sobra 120. 120 centímetros é o comprimento que eu vou fazer essa base aqui, ó. Vou fazendo as carreiras até chegar em 1,20 m. E se eu quiser uma passadeira com 50 centímetros de largura e 2 metros de comprimento? É a mesma coisa. Você vai medir a sua base. Por que eu falo que você tem que medir a sua base? Porque o tamanho da base vai variar conforme a linha que você está usando, conforme a agulha que você está usando. A minha base deu 20 centímetros de largura, mas pode ser que a sua fique mais larga. Então, você tem que medir a sua base depois de pronta, tá? Mediu a base? Vamos supor, deu 22 centímetros. Aí, você vai pegar os 50 centímetros, diminuir 22 centímetros. Essa diferença é que você vai tirar lá da conta. Vamos supor que deu 28 centímetros, né? A diferença dá 28 centímetros. Então, você vai pegar os 2 metros, né? Ou seja, 200, o número 200, menos 28 centímetros. Essa diferença é o comprimento que você tem que fazer essa base. Então, não tem como eu falar para você quantas carreiras você precisa para fazer uma passadeira de 2 metros. Você que precisa medir a sua base. Por isso que eu tô te ensinando o passo a passo para você descobrir com medidas, tá? Aí, depois mediu, aí você vai fazer as carreiras até chegar nessa medida que deu lá na sua conta. Lembrando que tem que ter carreiras ímpares, tá? Sempre terminar com o número ímpar para dar certo depois a primeira carreira que a gente vai fazer em volta dar certinho, tá? Para fazer a base mais larga, eu ensino lá no primeiro vídeo, tá? São múltiplos de 6. E para quem não sabe o que é múltiplo de 6, é assim: cada desenho, cada coluna dessa, a gente precisa de 6 correntes iniciais para trabalhar.
Então, se você quer aumentar, você vai aumentar de 6 em 6 correntes a primeira corrente inicial, tá? Vai aumentando de 6 em 6 até chegar na largura que você quer. Se você quer fazer o tapete quadrado, é a mesma coisa. Você vai escolher a largura que você quer e depois você vai trabalhar o comprimento, até que esse comprimento tenha a mesma medida que a largura que você iniciou. Aí ele vai ficar um tapete quadrado. E você vai trabalhar em volta da mesma forma que a gente trabalhou nesse daqui. Mas se depois de tudo isso, todas essas medidas, você tá trabalhando no tapete e tá achando que ele tá ficando pequeno, você pode aumentar. É só continuar a aumentar as carreiras de bloquinhos ou aumentar aquela carreira de pontos altos no final. Então, sempre tem que estar analisando, medindo, anotando, tá? Para você conseguir chegar no tamanho adequado. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Lembrando que eu vou fazer o jogo desse tapete amarelo que eu fiz, eu vou fazer o jogo dele e depois eu trarei outras versões também nesse modelo, tá? Porque ele é um modelo bem fácil de fazer para iniciante, então vou trazer novidades com esse modelo. E lembrando que esse ponto aqui também, essa base, eu usei para fazer a almofada. Tem a aula da capa de almofada aqui no canal também, tá? Bom, o link da aula dessa base, que é o primeiro tapete que eu fiz, o tapete romano, vou deixar aqui na descrição. Enfim, todas as informações eu vou deixar na descrição aqui embaixo, na tela do vídeo. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu respondo, tá? Beijos e até a próxima aula.